Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é como diminuir o seu tempo de trekking, seu tempo de hiking, né, de, de trilha, sem aumentar a velocidade. Como você chegar antes sem correr, ok? Para começar nosso raciocínio, vamos falar de uma pessoa que foi bem conhecida hoje. É, é, Talvez você não lembre dele, mas você conhece o Albert Ernest Clifford Jung, ou mais conhecido como Cliff Jung? Pois é, lembrar um pouco a história dele. O Cliff, ele em 1983, aos 61 anos, ele venceu uma maratona, a maratona de Westfield, né? Que ia de Sydney a Melbourne. Maratona não, uma ultramaratona. Essa ultramaratona ele venceu em 5 dias, 15 horas e 4 minutos. Ele percorreu 875 quilômetros de Sydney a Melbourne. Agora, o que um pastor e agricultor de 61 anos, lá em 83, estava fazendo ali no meio de uma outra maratona, reunido com no meio de um monte de atletas internacionais, com equipes, com staff, com apoio, né? E aí ele correu de forma lenta, manca e torta, né? A média dele era de 6,5 quilômetros por hora. E como é que ele, dentro desse contexto, chegou a bater o recorde com 2 dias de diferença em relação ao recorde anterior? Chegou 10 horas antes do segundo colocado, 10 horas na frente do segundo colocado. E a média do segundo colocado era de 10 a 20 km por hora. Então, como é que um cara que corre lento, torto e manco, sem apoio, sem equipe, né, sem staff, no meio de um monte de atletas altamente preparados, com uma velocidade média quase um terço inferior à média dos atletas, vence com 10 horas de diferença do segundo colocado, batendo recorde de 2 dias, né? O recorde anterior era de 7, ele bateu em 5 dias. Essa maratona de Sydney a Melbourne. O que ele tinha de diferente? Ele tinha regularidade. O Cliff, quando ele começou a correr, ele não parou muito pouco. Enquanto a maioria dos atletas, todos os atletas paravam para descansar, comer, dormir, naquela maratona que a expectativa era de 7 dias, né? Ele continuou correndo. Dormia muito pouco, dormia menos que todo mundo, né? Então isso fez com que ele ampliasse a vantagem dele, criasse uma vantagem e ampliasse a distância entre os corredores. E na época não era usual essa tática de não parar, né? As equipes paravam, era normal parar. Só que pela história dele, pela vida de agricultor, vida de pastor que ele tinha, ele tinha já o hábito de ficar correndo entre planícies e montanhas nas fazendas dele na Austrália, da família, correndo atrás de gado, correndo atrás de ovelha, dias sem parar, né? E isso fez com que ele tivesse essa resistência e essa prática de correr sem parar. Então a regularidade transformou essa pessoa no lerdo mais rápido do mundo. E o Cliff nos ensinou muito nesse sentido. A partir daí, as corridas de longa distância começaram a adotar o método Cliff, ou método Jung, que era
a maior regularidade possível, controle de parada, né? Parar o menos possível. Agora vamos aqui na nossa realidade. Todo mundo conhece, a nossos amigos, né? A gente conhece o Célio Wong. O Célio, ele é conhecido por fazer trilhas que normalmente uma pessoa levaria 2 ou 3 dias para fazer, e ele faz em 1. Ou trechos, né, de algumas subidas, alguns trekkings, que normalmente uma pessoa, por exemplo, levaria 10 horas para fazer, ele faz em 3. Né? Então, qual é o segredo do Célio? O que o Célio tem em comum? O Célio Wong tem em comum com o Cliff Wong. Né? O que faz o Célio conseguir executar o mesmo trecho, o mesmo trajeto em 3 horas e uma outra pessoa em 9 horas, 10 horas, ou em um dia e outra pessoa em 3 dias, né? O Célio, ele tem o controle de regularidade. E de onde ele tira essa regularidade? Ou seja, ele parte e vai, ele não para, né? Ele corta o tempo parado. Quando ele corta o tempo parado, né, ele diminui o tempo total de trilha. E quando nós estamos, a maioria das pessoas, as pessoas que estão iniciando, né, ou têm iniciado há pouco tempo, ainda não são trekkers mais experientes, a média dessas pessoas é o tempo em movimento corresponder a 1/3 da trilha, né, 1/3 do trajeto, e o tempo parado corresponder a 2/3. Ou seja, o tempo que a gente fica parado é 2 vezes mais do que o nosso tempo em movimento. E aqui num exemplo hipotético, ou seja, numa trilha de 9 horas, a média de uma pessoa comum anda 3 e para 6. Né? Se ela controlasse esse tempo parado, tirando dessas 6 horas, ela levaria lá em cima cada vez menos, 8 horas, 7 horas. Né? Se ela controla, em vez de parar 6, para 2, já diminui 4 horas do tempo total. Né? Já faria em 5 horas, por exemplo, em vez de 9. Então, onde que está o nosso tempo parado? O nosso tempo parado está em conversar, fotografar, comer, hidratar, ir ao banheiro, né? Ajustar o vestuário, bota, mochila, cozinhar, dormir, né? Esperar, se orientar, navegar. Então, tudo isso e outras coisas correspondem ao nosso tempo parado. Tem um pouco nisso, tem um pouco de falta de planejamento, mas também tem um pouco de falta de disciplina. Então, tanto o Célio quanto o Cliff são pessoas disciplinadas. Simplesmente planejaram, vão e param o mínimo possível. Né? Ou seja, apenas com o controle do tempo parado, nós já podemos diminuir o tempo total de deslocamento em até 66%. Isso sem aumentar a velocidade, mantendo o mesmo ritmo. Né? Então é possível até diminuir o tempo mais ainda se eu coloco a variável de aceleração do passo. Né? Se eu começo a acelerar o passo, se eu começo a aumentar meu ritmo, se eu começo a correr, se eu começo a andar mais rápido. Mas sem precisar andar mais rápido, só de eu computar meu tempo parado e trabalhar em cima dele, eu já consigo diminuir o meu tempo total. E o controle do tempo parado, ele faz parte do conjunto de controle de deslocamento, que é aquele controle onde a gente controla a distância das coisas, o tempo das coisas, né? o roteiro das nossas atividades, onde nós estamos, quanto falta, por onde já passamos, o que vamos fazer, se estamos no tempo que deveríamos estar, se estamos no local que deveríamos estar, isso continuamente controlando. Que também faz parte do controle de deslocamento, ele faz parte lá do geoplanejamento de atividades. É uma das coisas que a gente controla dentro, estuda dentro do geoplanejamento, que é o controle de deslocamento e dentro dele o controle do tempo parado. Né? Junto com o controle do tempo de deslocamento, do tempo total, etc, etc. Então é isso.
É aquela dica aí, o que o Célio tem a nos ensinar, o que o Cliff Young tem a nos ensinar sobre como diminuir o nosso tempo de trilha sem aumentar a velocidade. Apenas controlando o tempo parado. É isso aí. Até a próxima.